convidá-los neste momento a se colocarem de pé e abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Eu quero ler com vocês os versículos 45 e 46. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 45 e 46. Se o irmão já puder projetar o tema, ficaria muito grato. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar pregando a palavra dele. Quero agradecer a Deus pela vida da membresia, pela existência dessa igreja. Quero agradecer a Deus pelos nossos amigos que estão nos visitando nesta manhã. Eu gostaria de saber quantos aqui que estão acompanhando o Caleb, nossos amigos que estão estudando a palavra, que estiveram conosco todas as noites. Eu queria ver a sua mão. Aqueles que estão nos acompanhando, louvado seja Deus. Uma saudação especial para essas pessoas. Sejam bem-vindos e que o nome de Deus possa ser honrado e glorificado na sua vida. Nesta manhã, eu queria trabalhar este tema com vocês. Eu quero falar daquele no qual eu deposito toda a minha esperança, que é em Jesus Cristo. Eu quero mostrar para vocês que Cristo é a pérola de incomparável valor. Este é o tema da minha mensagem. Cristo, a pérola de incomparável valor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 45 e 46. Assim diz a palavra do Senhor: o reino dos céus é também semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Versículo 46, vamos ler novamente esse versículo. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Assentai-vos, por favor. Peço o máximo da sua atenção, porque neste momento Deus vai falar no nosso coração. Meus queridos irmãos e amigos, Cristo foi e sempre será um dos maiores comunicadores que já pisaram nesta terra. No contexto de Cristo, as pessoas não eram cultas, elas não tinham oportunidade de estudarem, crescerem intelectualmente. Só quem tinha condições naquela época poderia oferecer uma educação de qualidade para a sua família. E quando nós tratamos da cidade de Jerusalém, daqueles que habitavam naquele lugar, a maioria pertencia à classe pobre. Eles não tinham condições suficientes para pagar os estudos, um estudo de qualidade, para custear um estudo de qualidade. A Bíblia era ensinada todos os dias no templo. Só que alguns dos fariseus e mestres da lei, que eram responsáveis por ensinar a Bíblia, muitas vezes eles utilizavam uma linguagem difícil para ensinar as Escrituras. Mesmo que esta linguagem difícil e erudita chamasse a atenção do povo, mas a palavra não tinha o poder de alcançar o coração das pessoas. E Jesus, em meio a este lugar, em meio a essa escassez de conhecimento, Cristo passa a ensinar a palavra de Deus de uma forma simples, sem utilizar palavras difíceis, mas com uma linguagem simples e acessível ao povo, porque ele pegava verdades espirituais e traduzia na língua do povo. Se os irmãos notarem a passagem que nós acabamos de ler,
Perceba como Jesus inicia esta parábola. Acompanhe comigo Marcos capítulo 13, versículo 45. Veja como Jesus inicia esta parábola. O reino dos céus é também semelhante. Paramos até aí. Essa é uma das expressões que mais se repetem em toda a Escritura, principalmente no Evangelho de Mateus. Sempre quando Cristo iria revelar uma verdade eterna, iria tratar acerca do reino de Deus, Jesus iniciava: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é também semelhante. Por que Jesus começa suas parábolas dessa forma? É porque Cristo queria enfatizar que Ele vai utilizar coisas comuns, coisas do dia a dia, para revelar, para descrever a chegada e as atividades do reino de Deus. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 17, ela vai nos dar o motivo pelo qual Cristo se utilizava das parábolas para ensinar o povo. Ela vai dizer: as coisas naturais eram veículo para as espirituais. Ou seja, Jesus viveu em um contexto onde as pessoas não eram intelectuais, eram pessoas simples, eram pessoas de cultura muito baixa, de conhecimento muito raso. Então, Jesus, conhecendo o seu público, Ele utilizava das coisas simples da vida, das coisas que as pessoas estavam habituadas, para revelar as coisas espirituais. Cenas da natureza e da experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das Escrituras Sagradas, guiando assim do reino natural para o espiritual. Então ele pegava algo simples para levar o povo para algo mais sublime, para algo que era espiritual, para aquilo que foge deste meio que nós estamos vivendo, disto que nós estamos vivendo. Ele leva os seus ouvintes para algo superior. Ou seja, qual era o propósito das parábolas? São as parábolas de Cristo, elos na cadeia da verdade que unem o homem a Deus, a terra e ao céu. Ou seja, para o povo judeu se ligar ao reino de Deus e ao próprio Deus, eles precisavam das parábolas, destes ensinamentos, porque só era por meio das parábolas que Cristo conectava o seu público com o reino de Deus. Só que não para por aí. O texto nos dá mais uma outra informação. Olhe comigo novamente para o versículo 45 do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Veja o que Cristo nos diz: o reino dos céus é semelhante, é comparado ao homem que negocia e procura boas pérolas. Ou seja, a parábola nos fornece um ensinamento, uma informação especial. Que informação é essa? Que havia um homem. Este homem, ele era um negociante. E o que significa, ou quem seria o homem por trás desta passagem, deste relato? Nós podemos entender que este homem, que é um negociante e que procura por boas pérolas, é a representação da humanidade. Mas a Bíblia nos diz que este homem, que é o negociante, ele procura por boas pérolas. E que pérolas são estas? Ou seja, a humanidade procura algo que é superior, algo que possa satisfazê-los, algo que possa preenchê-los por completo. Estas pérolas são aquilo que o mundo pode
ou seja, a humanidade, a geração em que nós vivemos, está à procura de algo que possa preenchê-los, algo que possa satisfazê-los, algo que possa dar sentido para as suas vidas. Não é à toa que ontem, no nosso estudo, de acordo com Dostoiévski e também com o pai da psicanálise, Sigmund Freud, eles vão dizer que o homem nasce com uma carência, nasce com uma necessidade de algo. Para Dostoiévski, o homem nasce voltado para o transcendente, e para ele se satisfazer por completo, ele precisa não apenas ter um encontro com este Deus, mas aceitá-lo, fazê-lo o Senhor da sua vida. Sigmund Freud, que era um ateu, ele reconhece que nós, seres humanos, nascemos com a carência de Deus. E se você não preenche esta carência com Deus, você vai preencher com outras coisas. Há muitos hoje que estão procurando algo para as suas vidas. Há muitos aqui que estão procurando algo que possa preenchê-los. Há muitos aqui que têm procurado preencher esta necessidade, esta carência que há dentro de você. E o mundo, ele nos oferece algumas pérolas. E qual é a proposta do mundo? Qual é a proposta do mundo em nos oferecer estas pérolas? Tentar preencher este vazio. E que pérolas são essas? Eu quero destacar 8 pérolas que o mundo nos oferece. A primeira pérola: riquezas materiais. Nós vivemos em uma sociedade totalmente materialista, uma sociedade que procura preencher sua carência por meio das riquezas espirituais, tenta encontrar um sentido de vida por meio das riquezas. É uma das pérolas que o mundo nos oferece. A segunda pérola, a pérola da fama e do prestígio. Ou seja, hoje é-se utilizado as redes sociais para ganhar o máximo de seguidores. Hoje as pessoas acham que por serem famosas, por terem prestígio na sociedade, será capaz de preencher o vazio que há dentro delas. É uma das pérolas que o mundo nos oferece, que é a fama e o prestígio. A terceira pérola, poder e autoridade. Porque muitos acham que por estar acima dos outros serão respeitados, poderão humilhar, poderão se achar superiores aos outros. E o mundo tem nos oferecido que o sentido da vida do ser humano é estar acima dos outros, é pisar os outros, é humilhar os outros. É isso que o mundo tem te oferecido. Quarta pérola é a pérola dos prazeres temporais. Há muitas pessoas nesta manhã que têm procurado preencher o vazio por meio de boates, por meio de festas, por meio do sexo ilícito, por meio das drogas, por meio da pornografia, por meio da masturbação. Porque muitos acham que o sentido da vida está nisso daqui, os prazeres. Mas lembre-se, esses prazeres são temporários. Podem até te satisfazer, mas não te satisfarão por completo. Mas é uma das pérolas que o mundo nos oferece. A quinta pérola é a pérola da aparência e beleza exterior. Com isso eu não quero dizer que você não deva cuidar do seu corpo. Não. O que eu estou falando é que o mundo tem propagado uma ideia de um culto ao seu corpo. Muitos têm feito a
academia, muitos têm se exercitado porque idolatram o seu corpo, não é nem por conta da sua saúde. Sabe por quê? Porque se não fosse a idolatria, você acha que haveria mulheres postando nas redes sociais fotos seminuas? Você acha que haveria homens postando nas redes sociais o seu corpo, o seu abdômen, seu corpo definido? Você vive em uma sociedade que procura cultuar, idolatrar o seu corpo, a sua aparência. Essa é uma das pérolas que o mundo te oferece. E você é um negociante. A pergunta é: você está comprando esses tipos de pérolas? Outra pérola, pérola da segurança humana. Hoje você vive em um mundo que tem depositado suas esperanças em homens, que tem depositado suas esperanças em políticos, em partidos. É uma das pérolas que o mundo nos oferece. Outra pérola é a pérola do conhecimento sem a sabedoria. O conhecimento que é anti-Deus, anticristão, anti-Bíblia. Pessoas que utilizam o conhecimento para desprezar as sagradas Escrituras. Essa é uma das pérolas que o mundo tem te oferecido. A oitava pérola é a pérola da aprovação dos homens. Quantas pessoas vivem para serem aprovadas pela humanidade, a tal ponto de negociar seus princípios para obter em favor do mundo, para obter em favor dos homens. Mas lembre-se, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você vive em uma geração que lhe oferece esta pérola, a aprovação dos homens. Você é um negociante, nós somos um negociante. A pergunta é: você tem comprado esse tipo de pérola? Você tem aderido para si estas pérolas como um meio de encontrar um sentido para a tua existência? Só que na parábola, meus queridos irmãos e amigos, ocorre algo que faz o negociante abandonar as pérolas que lhe foram oferecidas. Acompanhe comigo Mateus capítulo 12, versículo 46. O negociante encontra algo que lhe faz abandonar estas pérolas, deixar de lado estas pérolas. Mateus, no capítulo 12, versículo 46. Quando encontrou uma pérola de grande valor. Olhe para mim. Diante de vocês estão as pérolas, e estas pérolas são oferecidas a você. Mas a pergunta é: qual das pérolas você tem comprado? Dentre as pérolas que foi oferecida a este negociante, há uma pérola que se destacou. Há uma pérola que a toda supera, que supera todas as pérolas que foram oferecidas àquele negociante. É conhecida como a pérola de grande valor, a pérola que se destaca dentre as demais. E quem é esta pérola? Quem é esta pérola? Jesus. As 8 pérolas o mundo te oferece, mas dentre estas pérolas há uma pérola que se destaca dentre estas 8 que eu apresentei a vocês. É uma pérola sublime, é uma pérola incomparável, é uma pérola que pode preencher o vazio que está dentro do seu coração. E esta
pérola se chama Jesus o Nazareno. Aquele que morreu numa cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para nos resgatar. Paulo reconhece isso. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 2 a 3, Paulo vai dizer: faça isto para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo há toda a riqueza, há todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Nenhuma das outras pérolas pode superar ou pode ser comparado à pérola de grande valor, que é Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo vai dizer: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O mundo tem se gloriado nos prazeres terrenais, em suas posses, em seu conhecimento, em seu poderio, em suas armas, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus, porque Ele é a pérola de grande valor. Em concordância com tudo isso que eu disse para vocês, Ellen White vai dizer: Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Nele está comprovada a glória do Pai, a plenitude da divindade. É o resplendor da magnificência do Pai e a expressão e a expressa imagem de sua pessoa. A glória dos atributos de Deus é expressa no caráter de Jesus. Só Jesus tem o poder de tirar do teu coração os desejos pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas de Satanás. Por quê? Porque Ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Nele é manifesto os atributos da divindade. Nele é expressa a imagem do Pai. Ela diz: cada página das Escrituras irradia sua luz. A justiça de Cristo, como uma pérola branca, pura, não tem defeito, nem mácula alguma. Nenhuma obra humana, nem riqueza, nem todo poder bélico, nem todos os prazeres sexuais, drogas, podem ser comparadas com a dádiva de Deus, com a dádiva do Filho de Deus, com a justiça de Cristo, com a pérola de grande preço, tudo que pode satisfazer as necessidades e anelos da vida humana para este e para o mundo vindouro é encontrado em Cristo. Mesmo que você rejeite a pérola de grande valor, você pode procurar satisfazer esta carência naquelas 8 pérolas que o mundo te oferece, mas você encontrará dor, solidão, sofrimento e morte, porque as coisas terrenas são passageiras, mas Cristo e a glória do reino vindouro é eterno e durará para todo sempre. Nele, em Cristo, nosso Redentor é a pérola tão preciosa em comparação com a qual tudo pode ser estimado por
perda. É por isso que Paulo, preso em Roma, sentenciado à morte por Nero, Paulo vai olhar para tudo aquilo que ele havia conquistado, fama, prestígio, riqueza. Paulo vai dizer: tudo para mim não passa de perda, não passa de lixo, não passa de fezes de animais, porque eu passei a me gloriar na cruz de Cristo. O meu eu foi crucificado por ele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você só poderá ter esse poder para olhar para as coisas do mundo e considerar tudo como perda, se você aceitar a pérola de grande valor. E esta pérola se chama Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Cristo é apresentado como uma pérola de incomparável valor. Cristo é de natureza diferente, tanto em virtude como em qualidade. Cristo é único, é excepcional, Ele tem um valor maior, Ele é superior sobre todas as coisas. Jesus não pode ser comparado a nada e a ninguém. Jesus Cristo é a pérola de grande valor. A pergunta é: você está preparado para pagar o preço por essa pérola? Há na Bíblia vários personagens que se depararam com a pérola de grande valor, mas eles desprezaram, e o fim deles foi trágico. Eu quero apresentar para vocês nesta manhã 3 personagens que rejeitaram a pérola de grande valor. O primeiro foi um jovem, e ele é conhecido como jovem rico. Vá comigo para o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Este texto nos apresenta um pouco da história desse jovem que rejeitou a pérola de incomparável valor. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22 nos diz: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 17: Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Versículo 22. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Este homem, este jovem, tinha tudo para se tornar um dos maiores seguidores de Jesus, mas ele rejeitou esta pérola, a pérola de incomparável valor, a pérola de grande valor. Você sabe qual foi o fim dele? O fim desse jovem? Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 57, ela vai dizer: mas o Salvador não significava tanto para ele como seus bens ou o prestígio que tinha na sociedade. Quando Jesus olhou para aquele jovem, cheio de ternura, cheio de amor, cheio de compaixão,
Jesus olhou para aquele jovem e disse: jovem, há uma coisa que te prende, há uma coisa que você tem depositado suas esperanças nela, e por você ter depositado suas esperanças, você acha que isso vai satisfazê-lo. Mas se você quer encontrar a vida eterna, se você quer preencher o vazio que há dentro do teu coração, vá, venda tudo e dê dinheiro aos pobres. Depois venha e siga. Quando aquele jovem ouviu estas palavras, ele olhou para Cristo. Eu fico imaginando o jovem olhando para Cristo e para sua bolsa cheia de dinheiro. E a serva do Senhor disse que para ele, o Salvador, Jesus, não significava absolutamente nada. Renunciar ao que se podia ver pelo invisível era para ele um risco muito grande. Eu abandonar meus bens, minhas riquezas, toda a minha fama para seguir este Nazareno, isso é loucura. Ela vai dizer: rejeitou a grande oferta da vida eterna e foi embora. A partir dali, o mundo seria objeto de sua adoração. Sabe qual foi o fim desse jovem? Ele foi entregue para Satanás. Satanás foi o Deus da vida dele, e ele perdeu a vida eterna. Há um outro personagem que tinha tudo para se destacar, mas ele rejeitou a pérola de grande preço. Vá comigo para o capítulo 26 do mesmo Evangelho. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 14 a 16. E eu quero apresentar a vocês o segundo personagem, chamado Judas Iscariotes. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16 nos diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar a Jesus. Meus queridos, Judas trocou a pérola de grande valor por causa de 30 moedas de prata. E antes que você o critique, há muitos nesta manhã que têm trocado Jesus por um filme, por uma cena de televisão, por um cigarro. Há muitos que têm trocado Jesus por causa do namorado, por causa da esposa. Há muitos que têm trocado Jesus por causa de um emprego. Meus queridos, Judas tinha tudo para se tornar um dos maiores apóstolos, mas ele rejeitou a pérola de grande valor. Sabe qual foi o fim dele? Ellen White vai dizer: Judas então se lançou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, depois de ele ter o traído e ter entregue Jesus nas mãos daqueles assassinos. Quando ele percebeu que Cristo não tinha feito nada para se defender, Judas lança-se aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era o Filho de Deus, implorando que ele se libertasse. O Salvador sabia que Judas não estava sentindo nenhum pesar profundo e quebrantado por ter traído o imaculado Filho de Deus. Apesar disso, não pronunciou nenhuma palavra de condenação. Jesus queria salvar Judas, mas Judas não aceitou a salvação. Sentindo muita pena, olhou para Judas e disse: foi para passar por esta hora que eu vim.
Com espanto a Assembleia viu a aparência de Cristo para com seu traidor. Esse homem, falando de Cristo, era mais que um simples mortal, mas porque ele não se libertou e derrotou seus acusadores. Este era o questionamento de Judas: por que Jesus não se liberta? Por que Jesus permite com que estes homens o torturem? Vendo que suas súplicas eram inúteis, Judas saiu correndo do salão exclamando: tarde demais, tarde demais! Sentia que não ia viver para ver Jesus crucificado. Qual foi o fim deste que trocou a pérola de grande valor por 30 moedas de prata? Desesperado, saiu e se enforcou. Naquele mesmo dia, mais tarde, a multidão que levava Jesus para o local da crucifixão viu o corpo de Judas aos pés de uma árvore seca. Seu peso havia quebrado a corda com a qual havia se enforcado. Os cães agora devoravam o seu corpo dilacerado. Este foi o fim daquele que trocou a grande pérola por 30 moedas de prata. Terceiro personagem chama-se Pilatos. Vá comigo para o Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 36 ao 38. Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 36 a 38. Veja o que a Bíblia nos diz. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Capítulo 19, versículos 8 a 11, nos diz: Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Pilatos estava diante da verdade. Pilatos estava diante da pérola de grande valor. E Pilatos rejeitou esta pérola. Sabe qual foi o fim de Pilatos? Pilatos desejou libertar Jesus, mas viu que não poderia fazer isso e ainda assim manter o seu cargo. Qual foi o fim de Pilatos? Preferiu sacrificar uma vida inocente a perder seu poder terrestre. Apesar de suas precauções, exatamente aquilo que Pilatos temia aconteceu. Ele foi deposto de sua alta posição e, afligido pelo remorso e pelo orgulho ferido, pouco tempo depois da crucifixão, deu fim à própria vida. Este é o fim daqueles que rejeitam a pérola de grande valor. Para encerrar esta mensagem, o mundo nos oferece 8 pérolas. A Bíblia nos oferece a pérola de grande valor, que se chama Jesus o Nazareno. A pergunta é:
o que eu preciso fazer quando eu me deparo com esta pérola. Mateus, no capítulo 13, versículo 46. Veja a atitude daquele que viu a pérola de grande valor. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Note bem a expressão: vendeu tudo o que tinha. Com isso, o Mestre quer nos ensinar que só poderemos ter a sua presença se renunciarmos tudo por amor a Ele. Você está disposto a abandonar tudo por causa do Evangelho? Você está disposto a abandonar tudo por causa de Cristo? Está disposto a pagar o preço? Pilatos, veja o que a Bíblia nos diz. Passa para mim, por favor. Ellen White vai falar da necessidade de buscarmos esta pérola de grande valor. Estarmos dispostos a pagar o preço. Passa para mim, por favor. Devemos buscar a pérola de grande preço, mas não nos mercados mundanos ou por meios mundanos. O preço é-nos exigido. E que preço é esse? Que preço é esse? Renunciar tudo por causa do Evangelho. Este é o preço da pérola de grande valor. É renunciarmos tudo por amor ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da cruz. Ellen White, ainda ela diz: o preço de nós é exigido não é ouro nem prata, pois isso pertence a Deus. Abandonar a ideia de que privilégios temporais ou espirituais adquire visão à salvação. Deus requer vossa obediência voluntária. Pede-vos renunciar a vossos pecados, ao que vencedes Cristo, e considerei que lhe assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Alguns há que parecem sempre buscarem a pérola celestial, não renunciam, porém, completamente a seus maus hábitos, não morrem para o próprio eu, para que Cristo viva neles. Por este motivo, não acham a pérola valiosa, não venceram sua ambição profana, seu amor às atrações do mundo, não tomam a cruz e não seguem a Cristo no caminho da abnegação e sacrifício. Quase cristãos, mas não plenamente, parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não salvos, significa estar não quase, porém completamente perdidos. Você está disposto a pagar o preço por esta pérola? O que requer de você? Abnegação, sacrifício, renunciar aos seus pecados, renunciar ao mundo, e estar disposto a sofrer por causa do Evangelho. Se o teu desejo é se encontrar com a pérola de grande valor, e se você nesta manhã está disposto a abandonar tudo por causa de Cristo Jesus, enquanto nosso irmão estiver louvando a Deus, se coloque de pé. Mas se você desejar vir aqui à frente, fique à vontade, mas aceite hoje a
pérola de grande valor, enquanto a graça de Deus ainda está estendida a você, porque chegará um dia em que aqueles que rejeitaram a pérola de grande valor, serão lançados no lago de fogo. Mas aqueles que aceitaram a pérola de grande valor e abandonaram o mundo em prol desta pérola que se chama Cristo Jesus, receberão a vida eterna. Se este é o teu desejo, se coloque de pé, ou se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade, mas aceite a Cristo como a pérola da sua vida. Escute agora o Senhor.